Histórias de minha avó. Capítulo 28. Testemunho para uma garota. Essas histórias abrangem apenas alguns pontos incidentes da vida de Ellen White. Quando ela estava com 17 anos de idade, o médico da família deu poucas esperanças de que Ellen pudesse viver mais do que 3 meses no máximo. Deus, entretanto, acrescentou 70 anos à vida dela e deu-lhe forças para fazer um trabalho maravilhoso. Mas não foi Ellen White quem fez essa grande obra. Era Deus, operando por intermédio de um frágil ser humano, usando-lhe os lábios, a voz e a pena para falar em seu nome. Embora Ellen não tivesse dinheiro e meios de transporte, Deus abriu o caminho para que ela fosse aonde ele a enviasse. Ele a fortaleceu e deu-lhe voz. Ela cuidou dessa voz, usando-a para a glória de Deus, e ela se tornou cada vez mais forte à medida que era usada para ele. Muitos anos mais tarde, na reunião campal de Grooveland, perto de Boston, ela falou para um auditório de 20.000 pessoas. Até mesmo aqueles que estavam sentados ao fundo da gigantesca tenda ou em pé do lado de fora, declararam posteriormente que puderam ouvi-la de modo distinto, enquanto Ellen falava por cerca de 1 hora. Quando paramos para pensar que naquele tempo não havia microfones, entendemos que maravilha foi essa voz que Deus lhe deu. Pouco tempo depois de Ellen começar a relatar suas visões, foi-lhe dito: escreva as instruções que lhe dou para o povo. Ela respondeu: não posso escrever, Senhor. Sua mão tremia tanto que mal se podia ler sua escrita. Depois de fazer várias tentativas, ela desistiu de escrever. Mas certa noite, o anjo do Senhor se pôs ao lado da cama dela e repetiu: você deve escrever as instruções que lhe dou. E outra vez ela disse: não consigo escrever. A ordem foi dada novamente: escreva. Pegando um suporte para escrever, colocou-o sobre o colo, tomou a pena e começou. Descobriu que podia escrever com facilidade. Sua mão, que havia estado tão fraca e trêmula, traçava palavras claras e legíveis. O Senhor havia operado um milagre. Ninguém sabe quantas páginas Ellen White escreveu com a própria mão. No depósito, onde estão guardados os seus escritos, no escritório da Associação Geral em Washington, D.C., há 60.000 páginas datilografadas, copiadas de seus manuscritos ou de relatórios taquigrafados de seus sermões e entrevistas. Grande parte daquilo que ela escreveu foi publicado em livros e artigos. Além desses, há milhares de páginas contendo mensagens pessoais, escritas na forma de cartas para determinadas pessoas. A maior parte de seus escritos era produzida quando ela se encontrava sozinha no quarto, durante as primeiras horas da manhã. Muitas vezes, à noite, vinha um anjo com uma mensagem para o povo de Deus, para fortalecer-lhe a fé na Bíblia e ajudá-lo a entender e seguir mais perfeitamente os seus ensinos. Ela se levantava, se vestia e, se estivesse frio, acendia o fogo na lareira. Depois, após uma oração fervorosa, sentava-se na poltrona, com o suporte diante de si e escrevia as mensagens recebidas durante a noite. Muitas vezes, ao descer para a mesa do desjejum, trazia nas mãos 12, 14 ou até 16 páginas grandes, em espaço apertado, as quais ela havia escrito enquanto os demais dormiam. Entregava essas páginas a uma de suas copistas para serem datilografadas e publicadas, sendo as cópias enviadas para as pessoas a quem se destinavam. Estas mensagens para indivíduos ou igrejas eram chamadas testemunhos. Alguns deles foram publicados em livros. A Sra. White também escreveu muitos livros que têm sido publicados em numerosos idiomas e lidos por cristãos ao redor do mundo. Se lermos e estudarmos esses livros, entenderemos melhor a Bíblia e receberemos ajuda para nos tornarmos o tipo de pessoas que poderão viver com Jesus na nova terra. Você já ouviu acerca de visões públicas da Sra. White, algumas para ajudar presidentes de associações, administradores de hospitais,
casas publicadoras e colégios. Mas nem todas foram para eles, nem para pastores, professores de religião ou médicos, nem mesmo para mães e pais. Os jovens de nossa casa haviam retornado certa vez das aulas noturnas realizadas no sótão da serraria. Naquela noite, quando me ajoelhei ao lado da cama para orar, compreendi que não estava vivendo tão perto do meu Salvador como havia feito no passado. Não estava desfrutando suas bênçãos como 3 anos antes, na época do meu batismo. Pedi a ajuda de Deus para que pudesse sentir novamente alegria e paz no coração. Mas parecia que eu me afastava cada vez mais dele, mesmo enquanto orava. Minha oração parecia não passar do teto. Depois de permanecer ajoelhada por longo tempo, deitei-me com uma oração silenciosa. Por favor, querido Deus, ajude-me a corrigir o que está errado, para que eu possa mais uma vez receber teu sorriso de aprovação. Pouco tempo depois disso, na tarde do dia seguinte, como me lembro bem, a carruagem da vovó parou na frente de nossa casa. Ela não nos cumprimentou com o costumeiro e alegre boa tarde, mas disse muito seriamente: Willie, reúna sua família. Tenho palavras para lhes dizer. Vovó sempre chamava nosso pai de Willie. Fomos para a sala da frente. Papai, mamãe, Mabel e eu, com nossos irmãozinhos gêmeos. Como de costume, Mabel pegou o bebê Henry e eu fiquei com o pequenino Herbert no meu colo. Alguém pode tomar conta dos gêmeos? Vovó disse. Quero que ela e Mabel prestem toda a atenção, pois tenho uma solene mensagem para elas. Quando estávamos sentadas bem quietinhas, vovó tomou da sacolinha na qual carregava seus escritos um manuscrito que havia redigido naquela manhã e começou a lê-lo para nós. Não consegui dormir após as 11 horas. Nas horas noturnas, fui instruída por Deus. Experimentei um sentimento profundo. Havia alguém em nosso meio. Willie, sua esposa May e várias outras pessoas estavam presentes. Palavras de grande importância foram proferidas. As frases seguintes eram dirigidas aos nossos pais. Foi-lhes dito que havia gente demais na casa. Havia muito barulho e confusão, bem como esquecimento de Deus nos deveres diários. Deveria haver mais tempo para o estudo da Bíblia. Estávamos morando numa residência velha, em péssimo estado, a única casa disponível, e tomávamos conta de vários pensionistas, inclusive um senhor inválido de 80 anos de idade. Vovó continuou lendo. Nós, as crianças, disse ela, deveríamos ser ensinadas a formar hábitos ordeiros, a conservar nossas roupas limpas e consertadas. Como eu detestava remendar. Perdi 1 ou 2 frases pensando nisso. Trazendo meus pensamentos de volta, escutei com mais atenção. Que uma fé viva se entrelace como fios de ouro com as experiências diárias, no desempenho das pequenas tarefas. Fazei tudo para a glória de Deus. Que depois se olhe para Jesus. Seu amor será um motivo constante, dando força vital a tudo que é empreendido. Então as palavras seguintes foram dirigidas especificamente para nós, as meninas. Sua mãe precisa da ajuda de vocês, como membros da sociedade. Atentem para seus conselhos e instruções. Respeitem-lhe as palavras. Obedeçam aos seus pedidos. Sejam leais aos deveres domésticos. Isso é parte da educação que as capacitará a tornar-se membros da família lá do alto. Enquanto vovó continuava, percebi que a maior parte do testemunho se destinava especialmente a mim. Meu nome foi mencionado várias vezes. Foi-me dito que meu trabalho deveria significar um bom exemplo para minha irmã mais nova e que eu deveria ser uma cristã viva em casa, fiel em todos os pequenos deveres, atentando para cada sugestão que mamãe fizesse, mas sem esperar que ela me dissesse o que fazer, quando eu podia ver o que precisava ser feito. Deveria manter meu quarto em ordem, removendo cuidadosamente toda a poeira e sujeira. A cozinha deveria ser conservada limpa e com capricho. Interrompendo vovó, perguntei: o anjo disse todas essas coisas? Ou a senhora pensou nelas enquanto escrevia? O anjo falou comigo à noite, vovó respondeu. E eu anotei as mensagens que foram dadas a mim, para você, Mabel, e para seus pais. Depois ela continuou a ler.
Os livros devem ser postos de lado até o momento oportuno, e a mente só deverá ser ocupada com os estudos se não forem negligenciadas as tarefas domésticas. Você pode preencher seu lugar na casa como uma cristã atenciosa, solícita e prática, trabalhando para Jesus, cumprindo pequenos deveres que muitas vezes são desagradáveis, mas precisam ser feitos sem adiamento. Foi-nos dito que não desanimássemos. Os anjos nos observavam para ver como poderiam trabalhar conosco no sentido de ajudar-nos a cultivar caracteres cristãos. Vovó aconchegou-nos a si, pondo Mabel no colo e um braço nos meus ombros. Ela leu as últimas palavras do testemunho. Ao executarem seus deveres diários pronta, ordeira e fielmente, vocês serão missionárias. Estarão dando testemunho de Cristo. Estarão mostrando que a religião de Cristo, por princípio e prática, não as torna relaxadas, rudes, desrespeitosas para com seus pais, ao levar em pouca consideração os seus conselhos e instruções. A religião da Bíblia, praticada, torná-las bondosas, atenciosas e fiéis. Não negligenciarão as pequenas coisas que devem ser feitas para dar uma aparência bonita e cuidada até mesmo a cozinha, que tem revelado infidelidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Vovó terminou a leitura. Deixou o manuscrito nas mãos de mamãe e se pôs em pé. Imediatamente subi as escadas, correndo para o meu quarto. Enterrei o rosto no travesseiro e chorei. Sentia-me amargurada e ressentida. Por que deveria passar tanto tempo varrendo, escovando e lavando louça? Precisava de tempo para estudar. Queria colocar-me entre os primeiros lugares do curso noturno. Então, de repente, como se atingida por um relâmpago, lembrei-me da minha oração. Justamente na noite anterior, eu havia pedido a ajuda de Deus. Seria essa a resposta dele? Teria o grande Deus do céu ouvido o clamor de uma menina enviado seu anjo como a resposta ao pedido dela? Sim, Deus havia me ouvido. Ele me amava. Havia mandado a mensagem de reprovação porque me amava. Lágrimas de arrependimento tomaram o lugar das lágrimas ímpias e rebeldes de alguns momentos antes. Ajoelhei-me onde, na noite anterior, havia orado e me sentido abandonada por Deus. Mas ele não me abandonara. Depois de lavar as marcas das lágrimas, desci depressa para a sala onde papai, mamãe e Mabel conversavam. Vovó já havia saído. Lancei-me nos braços de mamãe. Ela, disse papai ternamente, você enfrentou tempos difíceis nestes últimos meses. A vida não tem sido fácil para nenhum de nós, mas essas provas vão passar. Dentro de pouco tempo, nossa casinha estará pronta e moraremos lá. Só nós 4 e os bebês. Não haverá mais chão de tábuas ásperas para escovar. Teremos um fogão novo, não como este velho e rachado aqui, que enche a cozinha de fumaça. Os galhos verdes de eucalipto que cortei na clareira para fazer lenha já estarão secos e queimarão melhor. E teremos um banheiro, não é, papai? Com uma banheira? Acrescentou Mabel, feliz. Não precisaremos mais carregar a tina e toda a água para o piso de cima a fim de tomarmos banho de noite. Mamãe me apertou a mão. Imagine só, ela, teremos uma pia na cozinha e água na torneira, vinda de um grande tanque lá fora. Mas, Will, você se esqueceu? Se o Joey Mills vier morar conosco e for para a escola, seremos 5 aqui em casa, além dos gêmeos, em vez de 4. De qualquer maneira, ficarei contente se ele vier. Sim, disse papai. Joe é um menino prestativo. Ele pode cuidar do jardim e ajudá-la nas tarefas da casa. E ordenhar a vaca, anunciei enfaticamente, pensando em outro fado que me sairia dos ombros. E terei só 5 lâmpadas para limpar, em lugar de 11, e só 5 globos para polir todos os dias, disse Mabel com júbilo. Papai sorri enquanto se levantava para sair da sala. Não precisarei ficar tanto tempo longe de casa como no ano passado, disse ele. Levaremos nossos livros para o bosque nas tardes de sábado.
Poderemos conhecer os lindos passarinhos das florestas australianas e cultivar novas espécies de samambaias e flores. Durante alguns minutos, fiquei pensando numa panela grudenta que eu havia deixado de molho, bem escondida num canto da cozinha, atrás do fogão. Levei-a para o monte de areia atrás de casa e lhe dei uma boa esfregada. Depois olhei ao redor, na cozinha, arrumei as coisas aqui e ali e escovei direitinho a mesa de tábuas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, repeti para mim mesma. Daqui para frente, procurarei realizar cada tarefa tão cuidadosa e fielmente, como se pudesse olhar para cima e ver Jesus observando tudo o que faço. E agora, meninos e meninas, não temos espaço para mais histórias neste livro. Talvez algum dia, na gloriosa nova terra, vocês e eu possamos sentar ao lado de minha querida avó, Ellen White, e dizer-lhe de nossa gratidão pelas coisas amáveis que escreveu para ajudar-nos a ser mais semelhantes a Jesus, preparando-nos para receber as alegres boas-vindas ao lar celestial e à nossa família lá do alto. Ledora Ludi Puntel.